A partir dos anos 2000, durante o governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso, o número de cursos oferecidos por instituições privadas de ensino superior cresceu muito. O livro O Ensino Superior Privado no Brasil, um negócio comercial e uma relação permissiva, questiona o serviço oferecido por essas instituições, que teriam assumido um perfil corporativo, mais preocupado com o faturamento. A gente conversa agora com os autores do livro, o professor Luiz Paulo Moreira Lima, da PUC-Rio, e Marcelo Pereira de Mello, da UF. Boa tarde. Queria saber primeiro quais foram os eventos que transformaram o perfil dessas entidades em um perfil corporativo. Bom, eu imagino que, como nós estamos num país absolutamente capitalista, né? Uma vez que a empresa entra num negócio qualquer, ela pretende, se propõe a ganhar dinheiro. E o ensino é visto como um negócio, assim como o hospital é visto como um negócio. Em verdade, o que se questiona é a qualidade do negócio, a qualidade do produto ofertado, e não que ele tenha um viés comercial, porque deve ter um viés comercial. Isso não começa especificamente no governo do Fernando Henrique. Isso começa lá em 1969, 70, quando, não tendo mais capacidade de atender aos excedentes, os governos começam a liberar algumas escolas. E aí começa o crescimento das universidades particulares. Por óbvio, a partir da redemocratização, começa a ter um avanço significativo, chegando hoje a um gigantismo, uma instituição no Brasil que tem 1,5 milhão de alunos. Isso é receita suficiente para mais do que uma multinacional produtora de automóveis. Então, o que a gente tem que começar a perceber é qual é o tamanho das empresas, que tipo de agência pode regular, para saber a qualidade ofertada e o que o cliente, o aluno, quer comprar. Veja bem, se ela tem uma qualidade duvidosa, é porque tem um cliente que quer esse produto duvidoso. Quer dizer, nada acontece ao acaso, as partes querem. O governo quer um produto deficiente, quer apenas que tenha diploma. A universidade de baixa qualidade oferece o que o cliente quer comprar, e o cliente quer comprar um diploma e não conhecimento. É bom que se diga também que o setor privado ele tem um papel a desempenhar no ensino privado, é assim no mundo inteiro. Né? Se você compara o Brasil com países que têm a mesma dimensão em termos populacionais, em termos da dimensão do PIB, etc., é claro que o setor privado ele tem um papel a desempenhar. O que a gente questiona muito no nosso livro é qual tem sido o papel do governo e das políticas públicas no sentido de fazer um controle da qualidade, de tal maneira que esse ensino ele tem o seu espaço, mas ele tenha também as garantias, né, de que devolverão para a sociedade, especialmente naquela parte que é investimento público nesse setor, via financiamento direto, ou mesmo esses programas que foram difundidos recentemente, como FIES, ProUni e tal. É a sociedade que está investindo nesse ensino. Então, o governo tem de ter controles mais finos, né, do que está disponibilizando, oferecendo para a sociedade. Né? E o nosso livro questiona muito essas políticas que têm sido muito falhas, estão mais preocupadas com as próximas eleições do que com as próximas gerações. Né? Vocês disseram realmente que essas empresas, essas instituições agora com um perfil corporativo, elas viraram grupos empresariais, como vocês disseram, isso é um mercado. Dentre as iniciativas que vieram com esse crescimento foi a introdução da gerência de recursos humanos e também a negociação de ações na Bolsa de Valores. Essas empresas começaram a tomar novas iniciativas com o crescimento. Essas determinadas iniciativas, de que maneira elas afetam a metodologia de ensino? Elas se preocupam mais com esse lado e esquecem outro? O fato de ser privado não quer dizer que tenha baixa qualidade. A PUC é privada e tem excepcional qualidade. A Harvard é privada e tem excepcional qualidade. O que acontece é que o que nós passamos a querer no Brasil, como política pública, é um conjunto de alunos com diploma para poder merecer e concorrer verbas internacionais. Então eu fragilizo, eu baixo a régua para o aluno pular, eu baixo a linha de salto,
E aí eu tenho alunos desde das séries fundamentais que não podem ser reprovados, até os alunos da universidade que querem comprar um produto de baixa qualidade. E, portanto, não é o recurso humano ou a gestão corporativa que fez isso. Foi o fato de ter muito aluno querendo comprar produtos que trouxe com que estas que eram faculdades dirigidas por ex-professores passassem a ser negócios dirigidos por quem conhece lucro. E aí começaram a se estabelecer regras de empresas comerciais. Então, em algumas delas, em muitas delas, não há diferença entre vender hora-aula ou vender sapato. Eu tenho na ponta um cliente que quer comprar um produto, tem cliente que quer comprar um sapato de boa qualidade e um que quer comprar de má qualidade, uma sandália de dedo. Tem aluno que quer comprar um bom curso e tem aluno que quer apenas comprar um diploma. E, surpreendentemente, muitos desses alunos entram na faculdade via um programa qualquer, sem vestibular, porque ficou muito fácil, e vão viver de estágios, porque a família é muito pobre. Então ele vai empurrando esse curso ao longo do tempo para não se formar, para ser ainda universitário e conseguir estágio. E vira um negócio de subsistência da família. Então essa linha de pensamento ela já começa na escola, com os estudantes que não querem... que já começam a se preocupar menos com o estudo. Isso não começa necessariamente na faculdade, essa formação de querer comprar um produto, de que você só está na escola para poder passar de ano e pronto. Você acha que isso já começa mais cedo, quando a pessoa é criança? Aí tem uma cultura que se retroalimenta aí, né? Quer dizer, tanto você tem alunos que têm um interesse simplesmente ter acesso a um diploma, né? Quanto você tem faculdades que estão dispostas a oferecer esse tipo de produto. Né? Então uma coisa alimenta a outra. Quem poderia quebrar esse círculo virtuoso, vicioso, na verdade, é o Estado, né? A partir dos incentivos que ele tem, das políticas que ele, de educação que ele pode começar, né? Para quebrar esse tipo de círculo vicioso e transformar isso num círculo virtuoso. De que maneira? Né? Tendo controles mais rigorosos sobre a qualidade do corpo docente, né, um controle mais cuidadoso com o tipo de aluno que vai receber, né, bolsas e todo tipo de incentivo para estudar, né, e um controle extremamente rigoroso também dos cursos que vão ser oferecidos. É dessa maneira que você pode quebrar isso que se estabeleceu aqui no país, porque veja bem, se você deixar os empresários simplesmente na sua sanha de procura do lucro, eles vão optar por aquilo que é mais rápido e de mais fácil retorno. É claro, agora, o que pode coibir esse tipo de imediatismo da mentalidade empresarial predatória é exatamente um suporte de políticas, né, que permitam um controle mais fino da sociedade sobre essas instituições, né? Porque, afinal de contas, especialmente nos últimos governos que a gente teve no Brasil, você teve uma transferência de bilhões de reais anualmente que foram canalizados para essas instituições sem que o governo exigisse qualquer contrapartida em termos de qualidade, de controles, né? Enfim, é disso que se trata. E eu queria complementar, para você ver o seguinte, no primeiro governo do Leonel Brizola, em 1982, ele instituiu que a escola primária não poderia mais reprovar o aluno. E os pais aceitaram isso. Quer dizer, o meu filho faz um curso, não frequenta a aula, não aprende e é promovido. E aí todos os estados acharam ótimo. Então passamos a ter índices de crianças alfabetizadas enormes, passamos a ter índices de jovens com segundo grau que eram analfabetos funcionais. Quer dizer, há um acordo de mediocridade. O Estado permite a mediocridade, uma relação familiar que acha justa e aceita isso, que não sabe julgar o que é bom, o que é ruim, porque também não tem esse capital cultural acumulado, oriundo de gerações atrás, e o jovem que vai sendo enganado. Então nós criamos um círculo, como disse o professor Marcelo, vicioso, em que a gente não prima por dar à sociedade o que ela espera. Porque, em verdade, ao fundo de qualquer despesa dessa, quem está pagando é a sociedade. Quando você termina um curso que se forma 500 alunos que não têm a aplicação dele para a sociedade, porque ele não sabe escrever. Outro dia saiu uma matéria internacional dizendo que o nosso jovem formado, ele é um analfabeto funcional.
Ele é um analfabeto operativo, ele não sabe para que serve aquilo que ele estudou, aquilo que ele frequentou. Então as nossas leis vão fragilizando e aí vamos ficando com peninha porque, coitado, ele foi mimado, e quando você vê, o pacote inteiro está ruim. E isso está ficando um pacote inteiro ruim também na escola pública, que também faz greve, que também não se especializa, que também não pretende entregar uma coisa maior. O nosso livro não é um livro de denúncia, é um livro de constatação. A gente fez uma pesquisa e constatamos que precisa melhorar alguma coisa nessa relação entre Estado, sociedade e aluno. Não ser apenas uma relação de produtor e cliente. Essa deveria ser a mudança. E quanto ao impacto do ensino no mercado de trabalho? Porque esse ensino é descrito como superficial, um treinamento, né? Dado esse nome, um treinamento rápido e de baixo custo. A gente já falou também que o aluno não se incomoda com o que os professores têm a ensinar porque ele está interessado no diploma. Depois que ele se forma, ele tem o diploma, ele tem um papel que diz que ele é qualificado para exercer determinada atividade para a qual ele se candidata, mas o próprio mercado de trabalho, apesar de ter o reconhecimento em formato de papel, não tem a certeza de que ele é realmente qualificado operativamente para poder exercer essa profissão. Então, a partir dessa dinâmica, como o mercado de trabalho é afetado por esse tipo de ensino? Bom, o que acontece é o seguinte: você está formando cada vez mais pessoas, né, técnicos, engenheiros de diversa natureza, e a indústria nacional continua com gargalos de mão de obra, né, porque esse profissional que está sendo formado de qualquer maneira não atende, né, aos requisitos necessários para tocar a produção para diante, né? Você não avança, a produtividade no Brasil caiu, né? Você aumentou a quantidade de formandos, de alunos universitários, e na mesma proporção, ou em proporção maior, caiu a produtividade no país, né? Você tem vários setores da indústria nacional que têm gargalos, né, exatamente pela falta de mão de obra qualificada, né? Vamos dizer, é um custo, é um sobrecusto da sociedade nesse tipo de processo altamente vicioso, né? A sociedade empenha dinheiro, empenha tempo na formação de profissionais que vão ser profissionais mal formados e que não vão atender ao mercado de trabalho. E ainda vejo uma outra coisa, né? Essas faculdades ou universidades com os cursos fundamentalmente de cuspigis, com pouco investimento, baixo investimento no laboratório, ciências sociais aplicadas, em que o aluno termina o curso, não consegue emprego, aí ele vai lutar por entrar no mestrado para esticar uma bolsa de estudos, depois ele vai entrar no doutorado para esticar uma bolsa de estudo, e ao longo do tempo a gente não tem patente, a gente não tem produção acadêmica, a gente não tem transferência disso para a sociedade. Quer dizer, nosso jovem formado, ele não está habilitado, em grande parte, para enfrentar a realidade do mercado, em especial nos tocantes à gestão dos seus negócios. Como fonte de uma pequena referência, os nossos melhores alunos, os nossos bons alunos no Brasil, fazem concurso público para Banco Central, para auditor fiscal. Os bons alunos americanos de Harvard, de MIT, vão fazer as suas empresas. Então nós estamos evoluindo na geração de riqueza e tendo cada vez mais pessoas capazes dentro dos órgãos estatais que também não produzem nada porque são impedidos de criar e não são motivados a criar coisas que façam bem à sociedade. E o senhor falou agora sobre produção acadêmica, né? O livro diz que no pilar filosófico do ensino superior você tem um conjunto de ensino, pesquisa e extensão, né? Mas as instituições privadas elas só se limitam ao ensino porque elas não são obrigadas pelo Estado a arcar com os outros dois núcleos de pesquisa e extensão. Por que essas entidades elas deixam esses dois setores de lado se eles podem ajudar a melhorar a reputação acadêmica dessa faculdade dessas instituições perante o mercado? Bom, eu não sei se ter melhor reputação acadêmica se importaria em ter maior nível de renda ou maior nível de aluno, né? Quando você fala em pesquisa, a pesquisa você pode investir anos e não descobrir nada.
Fazer pesquisa não quer dizer que você tenha sucesso. Quer dizer que você vai fazer uma pesquisa e publicar um paper sobre o quê? Se você não tem a certeza de que aquilo vai gerar alguma nova riqueza. Então nós também temos uma falha da CAPES que insiste que a gente tem que ter ensino, pesquisa e extensão. Eu acho que tem escolas que deveriam ser de ensino, e só de ensino, e bom ensino. Escolas que poderiam fazer ensino e pesquisa, e quem pode fazer pesquisa precisa de recursos públicos, porque eu não sei o tamanho dela, ou de recursos de outras empresas, porque a mensalidade não seria capaz de permitir a pesquisa. Então há um fingimento de uma pesquisa sobre aspectos sociais, mas não há uma pesquisa sobre aspectos de engenharia, sobre aspectos genéticos, e não consigo perceber o Estado interessado que haja extensão. A extensão é aquilo que você obteve de resultado da sua pesquisa, colocar fora do muro, entregar para a sociedade um bom produto. Então a gente faz pesquisa, em alguns casos obtemos algum resultado e não entregamos isso para a sociedade. Eu tenho dificuldade de me lembrar de algum produto que tenha sido gerado dentro da universidade e que tenha ido para a sociedade como um todo. Eu realmente não consigo me lembrar. Você consegue se lembrar de algum? Não. Eu acho que, de fato, né, a pesquisa ela ficou muito restrita às universidades federais públicas, né? E também aí era necessário ter uma maior atenção para algumas áreas, alguns nichos que são mais interessantes para uma sociedade com as características da brasileira, né? Não dá para você ficar financiando certas pesquisas sem qualquer compromisso ou lastro com a sociedade, né? Essa pesquisa tem de estar vinculada a alguns interesses, né? Quer dizer, é necessário ter uma certa coragem, né, para estabelecer algumas nichos de atuação, né, onde o Estado vai investir pesadamente, porque são áreas que têm um retorno possível, né? Agora, é difícil, né, do jeito que a gente está caminhando aí para esse financiamento público, né, sem qualquer exigências de retorno para a sociedade. As próprias universidades públicas, como o Luiz Paulo falou há pouco, elas estão cada vez mais distanciadas da sociedade. Isso é incrível, né? Elas estão chegando ao ponto de estar contra a sociedade em muitos aspectos. Né? Quer dizer, quando você vê determinado tipo de manifestação, um grevismo infantil, né? Greves que duram 4, 5 meses, né? Quer dizer, isso aí tem um custo, esse custo está sendo pago pela sociedade, né? São projetos que são abandonados, que não são sustentados por uma constante atualização de dados, porque são interrompidas a cada ano por 2, 3, 4, 5 meses em função das greves, né? Isso realmente tem sido lamentável. Então você não tem pesquisa na maioria das instituições privadas, pelas razões que o Luiz Paulo disse há pouco, e nas universidades públicas essa pesquisa está cada vez mais comprometida por esse movimento grevista que é anual e que é sem qualquer lastro, né, nos interesses da sociedade e só nos interesses corporativos, né? O título do livro, o subtítulo, fala um negócio comercial e uma relação permissiva, né? Ele sugere que existe uma relação permissiva do Estado para com as instituições privadas de ensino superior. Queria saber por que os senhores acreditam que o Estado adotou essa relação permissiva com essas instituições. Eu acho que a relação permissiva não é do Estado só do Estado com as instituições. É de todas as partes, do Estado com as instituições, da instituição com o aluno com o Estado e com a instituição que presta ele um serviço. Ou seja, é uma relação de fingimento. Todo mundo finge que está gostando. Porque o aluno, ao término daquilo, ele vai sair com um diploma e diz: olha, eu sou formado. O Estado disse: olha, eu formei tantas pessoas, o meu nível educacional aumentou muito, agora eu posso ir ao FMI, agora eu posso ir à Unesco, agora eu posso ir aos organismos internacionais e dizer que eu tenho um nível de tecnologia no meu povo excepcional. E a empresa ganhou dinheiro. E a família ficou feliz porque eu tenho mais um filho formado. Mais um filho formado numa carreira que não tem onde ele possa trabalhar. Então, quando você descobre que nós temos no Brasil talvez alguma coisa perto de 400 mil ou um pouco mais de administradores formados e que desses talvez tenham 80 ou 100 mil que estão inscritos em conselho trabalhando, o que fazem os outros?
Quando eu vejo que faz curso de engenharia de escolas que não tem laboratório, que não tem campo de treinamento, onde é que esse cara vai trabalhar? Então, há pouco tempo, antes do estouro do problema da Petrobras, a gente não tinha dinheiro para trabalhar nos projetos da Petrobras. Hoje, as obras estão paradas, temos um problema político evidente, todos sabem, mas há 5 anos atrás nós não tínhamos engenheiros, não tínhamos geólogos, tínhamos que importar, porque o que se formou no Brasil não tinha a qualidade necessária para trabalhar nesse mercado de tecnologia avançada. Quer dizer, hoje nós estamos desestimulando o estudo, porque a gente, como disse o Marcelo, de 8, 9 meses possíveis de aula, a gente para 4, 5 em greve e depois faz um fingimento dizendo, olha, vamos compensar. Quem vai compensar a aula em janeiro, com que motivação? E aí começa tudo de novo, e aí o curso, o aluno quer terminar no tempo mais curto, e ele abre mão de qualquer qualidade para poder ter o seu diploma. Então é essa permissividade, é a permissividade do Estado, a permissividade do aluno, é a permissividade da família do aluno e a permissividade da organização que vende esse serviço. Agora, em relação ao governo federal, ele criou incentivos como o ProUni e o FIES para ampliar o acesso da população ao ensino superior privado. Mas em relação a esses 2 programas, o FIES ele garante um retorno financeiro para as instituições, mas elas só são viabilizadas, a maior parte da mensalidade, pelo menos, ela é viabilizada depois da formatura do estudante. E o ProUni, ela oferece bolsas parciais e integrais e elas não favorecem o lucro dessa empresa privada, né? Porque o aluno ele estuda, parte da renda dele é cortada porque ele não precisa pagar por causa do programa. Não, tem um erro aí no ProUni. O ProUni, a escola, ela pega um número de vagas relativo a uma quantidade de imposto que ela teria que pagar e ela abate desse imposto que ela teria que pagar em bolsa para o aluno. Então há uma renúncia do Estado na bolsa, na receita, para que o aluno possa estudar. Também tem envolvimento financeiro nisso. A escola também ganha dinheiro. Quando ela faz o FIES, ela ganha dinheiro. Quando ela vende a matrícula, ela ganha dinheiro. E quando ela dá a vaga do ProUni, ela deixa de pagar imposto. Esses programas, né, eles têm um problema evidente também, que eles não estão vinculados a nenhum planejamento. O Estado não fixa metas que as instituições teriam de cumprir para continuar merecedoras desse incentivo com verbas públicas. Isso é um grande problema. Aqui no Brasil as pessoas reivindicam muito 10% para educação, 15% para não sei o quê. Mas se não tem, as pessoas deveriam primeiro, ou pelo menos junto com essa reivindicação, estabelecer metas para serem alcançadas a partir desse orçamento. Porque senão você pode dar 30% para a educação do PIB e a educação continuar ruim e continuar capturada por alguns setores muito específicos da sociedade brasileira. Se você pensar aí nos últimos 30, 40 anos, você teve êxito nas políticas educacionais com respeito ao ensino básico, por exemplo. Hoje, a quase totalidade das crianças no Brasil tem acesso ao ensino fundamental, gratuito. O ensino de segundo grau, em nível de segundo grau, também avançou muito. Agora, o ensino universitário, não. Quer dizer, você aumentou verbas e não adianta aumentar a verba simplesmente sem vincular esse aumento de verbas a metas. Então, como que é feita a administração hoje desses recursos, por exemplo, pelas universidades públicas? Elas têm lá um orçamento anual de X reais. O que elas fazem, a administração delas é o seguinte: é gastar o mais rápido possível esse montante e depois voltar para Brasília para pedir mais. Agora, essa verba que ela está recebendo não está vinculada a nenhuma execução de metas pré-estabelecidas pelo governo. Não há qualquer vínculo, qualquer relação entre o que está sendo concedido em termos de verbas e o tipo de produto que essas universidades têm de oferecer. Aí não há dinheiro que chegue. Você pode dar 100% do PIB para a educação e você vai continuar tendo um ensino universitário pífio que atende a pouquíssimas pessoas e com
péssimos resultados do ponto de vista de tecnologia e produtos gerados, né? E só para concluir, no ProUni, se por acaso você abandona o curso no meio do caminho, a escola deixa de receber, o Estado perdeu aquela receita que ele hipoteticamente teria de imposto pago e não tem nenhuma sanção para o aluno. Ele pura e simplesmente pode brincar de fazer ProUni. Ele pode brincar 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio e não terminar o curso, quando de fato a maioria dos alunos ProUni não terminam o curso. Então é um dinheiro jogado fora. Com respeito ao FIES, só para concluir, né, com respeito ao FIES especificamente, você começou sem qualquer critério. Né? Não tinha critério, por exemplo, da escolha de cursos que seriam contemplados com essas bolsas, né? O Brasil tem carências na área de engenharia, nas áreas de saúde, né? E, no entanto, você estava financiando, por exemplo, cursos de direito, de administração, de contabilidade, que sabidamente são áreas onde você tem um maior número de profissionais disponíveis. Né? Não tinha qualquer seletividade com respeito aos cursos que estavam sendo financiados. Não havia sequer seletividade com respeito à renda de quem estava recebendo essa bolsa. Então, alguns economistas fizeram alguns cálculos curiosos. Por exemplo, se as famílias resolvessem reivindicar essa bolsa para os seus filhos na universidade particular e aplicassem esse dinheiro correspondente das mensalidades no mercado financeiro, ainda que numa poupança que dá pouco retorno, ao final do curso, o dinheiro aplicado por essa família teria rendido muito mais do que a dívida que ela teria para acertar pela Bolsa FIES, ou seja, compensava para as famílias, porque o dinheiro da Bolsa FIES é financiada com juros subsidiados. Né? Enquanto que o dinheiro aplicado no mercado financeiro tinha um retorno maior. Então, quer dizer, você não tinha qualquer critério para conceder essas bolsas do FIES. A ideia é boa, né? Quer dizer, o poder público ele tem sim que financiar uma certa parte do ensino superior, que é dado pelas instituições privadas, mas pelas instituições sérias, competentes e pelos alunos corretos nos cursos adequados para suprir carências do país. E acredito mais que não seja o MEC capaz de gerenciar o ensino superior, e sim uma agência reguladora, porque o MEC já tem compromisso demais em gerenciar as suas escolas, as suas diversas universidades. Então ela cria um padrão que é de universidade pública e transfere para a universidade particular, com as mesmas obrigações, com dinheiro particular, o que não vai acontecer. E esquecemos de falar de um outro fato também nessa relação perversa, que é o professor da escola privada, que ele é um humorista. Ele liga o taxímetro e sai de escola em escola trabalhando. E se ele reprovar muito, ele perde o emprego. Então o que ele faz? Ele vai jogar o jogo da escola. Se ele puder concentrar as suas atividades numa escola, ele otimiza a sua receita. No entanto, ele aumenta o risco, ele pode ser demitido a qualquer tempo. Então o que ele faz? Ele não põe todos os ovos na mesma cesta. Ele trabalha em 3, 4 escolas, porque se uma demiti-lo, ele fica com um emprego na outra. Então ele é um operário do saber. E isso não quer dizer que ele seja mal formado. Nós fizemos pesquisa com mais de 50 professores, em sua grande maioria doutores, mestres, e eles não tinham certeza da receita para o semestre seguinte. Caiu o número de alunos porque a escola não fez uma boa campanha de admissão, ele perde a turma e perde a receita ou perde o emprego. Então ele tem que fazer todo o esforço possível para que o aluno fique feliz e continue naquele negócio. Quer dizer, eu não posso entender que quando eu esteja dando aula, esteja na minha frente um cliente. Quem está na minha frente é um aluno, porque o meu cliente é a sociedade. Se ele é meu cliente, assim como eu sou cliente de uma padaria, eu escolho o pão mais torradinho, menos torradinho. Se o aluno passa a ser meu cliente, ele escolhe a nota, escolhe a matéria. Não é isso, meu cliente é a sociedade. O professor de escola privada não pode mais passar por essa pressão de não ter o seu emprego assegurado, porque se cai a receita, ele é mandado embora. Se ele reprova, ele corre o risco de ser mandado embora. É uma relação muito, muito permissiva e muito injusta, tanto com o jovem aluno quanto com o professor, que quer fazer o melhor possível, mas ele não sabe se alguém quer receber o que ele tem para entregar. Para a gente encerrar, numa situação hipotética, digamos que um aluno ele
ele esteja mais interessado no conhecimento do que no diploma. Ele não é um dos alunos que fazem parte dessa relação. Ele quer um estudo sério e quer formação de qualidade. Como é que ele pode fazer para não cair na armadilha dessa relação que é muito sustentada pelo marketing dessas instituições privadas? Porque todas vendem o melhor ensino, né? Então, um aluno que está interessado realmente nesse ensino, como é que ele vai escolher realmente a instituição que vai oferecer realmente o melhor serviço, não uma relação perversa, como os senhores disseram? Tem uma questão aí, né? Porque você disse as escolas todas dizem que vão oferecer o melhor ensino. Não, se você for ver a publicidade dessas instituições, elas não estão oferecendo o melhor ensino, elas estão oferecendo o diploma mais rápido e fácil. É isso que elas estão oferecendo no marketing dela. Agora, o aluno que quer, de fato, que está interessado no conhecimento, que quer investir numa carreira, né, de longo prazo e relacionada à sua formação, ele no Brasil ele tem de nascer numa família de classe média alta. Né? Porque se ele nascer numa família de classe média baixa, o que é oferecido para ele são instituições de baixa qualidade, baixo custo, e onde ele vai, nessas instituições, ele vai poder se formar. Né? Excepcionalmente, o aluno que vem das classes sociais mais pobres da sociedade, por um esforço excepcional seu, particular, ou da sua família, vai conseguir chegar a uma boa instituição de ensino. Né? Pelas regras que estão dadas atualmente nesse mercado aí, é quase certo que ele vai chegar, esse aluno desfavorecido em termos de renda, em termos de um capital cultural familiar, ele vai ter acesso às instituições que estão oferecendo o diploma, não conhecimento, não formação. Relembrando o que o Marcelo disse, tem instituição que tem na sua missão estabelecido, você entra no site dela, está lá, entra nas suas páginas, está lá. Nossa missão é realizar o sonho do nosso aluno. Qual é o sonho do aluno? É o diploma? Então ele vai sair dali com diploma de qualquer maneira, porque seu sonho vai ser realizado. Mesmo que para isso ele tenha que ter uma aula de má qualidade, um professor desmotivado e mal pago. Então, é a oferta de coisas de baixa qualidade. No entanto, tem alunos, como disse o Marcelo, que são capazes de superar qualquer adversidade, porque ele tem interesse. E quando ele tem interesse, aquele professor da escola privada também tem muito interesse em ajudá-lo, porque o sonho do professor é ver que um aluno possa ultrapassá-lo profissionalmente, cientificamente. Mas é muito difícil na escola privada brasileira. Não é simples, é muito complicado. É possível na PUC, mas tem o prestígio de uma instituição religiosa, outras como a Mackenzie, também com prestígio de instituições religiosas, mas aquelas escolas tradicionais, particulares, Gama Filho fechou, a Cândido Mendes está pela hora da morte, a cidade quebrou, e agora? Quebrou, e passou, e a vida que segue, e aí uma escola compra outra, e aí ajusta os currículos, e eu que estava no curso tal, vou para o curso tal, e faço um arremedo de currículo para eu terminar no prazo correto. Tem escola de terceiro grau no Brasil, cuja mensalidade é mais barata do que uma escola de primeiro grau do Rio de Janeiro. Uma mensalidade de faculdade de contabilidade, de administração, de R$500. E uma escola de primeira e segunda série custando R$2.000. Alguma coisa está errada. Ou na relação de salário, ou na relação de oferta, ou em todas as relações possíveis. Não é possível que esses custos sejam identificados, sejam iguais. Quer dizer, o que nós estamos fazendo no Brasil, uma escola superior, de nível superior, é um grande escolão, um grande ginásio, um grande escolão onde a gente vem, tem uma relação social pífia por pouco tempo, o aluno tem que trabalhar, chega cansado e ali ele quer o mínimo possível de aula. Nossa pesquisa mostrava que menos de 25% dos alunos tinham acesso a livro. Nós fizemos uma pesquisa com 1.200 e tantos alunos de 16 escolas e menos de 20% tinham o hábito de estudar, tinham acesso à biblioteca. É muito mais grave do que a gente pode imaginar. Só para concluir, e tem o lado perverso, né, do ensino público, né, das universidades públicas, né, que é o fato de que as famílias de classe média alta
né, elas investem na educação do filho até o término do 2º grau. Então você tem os bons colégios de uma cidade como o Rio de Janeiro, por exemplo, os bons colégios da Zona Sul, um 2º grau está entre 2, 3, 4 mil reais. Né? Então essas famílias investem no ensino do filho até o 3º ano do 2º grau. Né? Agora, depois que ele passa na universidade, essas famílias ricas transferem o custo da educação do filho para a sociedade. Eu investi no meu filho até aqui, agora daqui para diante quem vai investir na educação do meu filho é a sociedade. Aí ele entra na universidade pública, federal, e esse pai, ao invés de continuar arcando com as despesas de educação do filho, dá para ele um carro, porque o fundão é longe, né? Porque a UF tem de atravessar a ponte, e uma viagem para a Europa como prêmio. Né? Quer dizer, por que ele faz isso? Porque ele transferiu o custo da educação do filho dele para a sociedade. E o pobre, que sempre estudou nos piores colégios ou nas escolas públicas, né, jamais vão ter condições de competir com esse estudante pelas universidades federais públicas. Esses vão cair nessa malha de instituições privadas caça-níqueis, como a gente disse aí ao longo da entrevista. Ou seja, é a transferência da renda do rico, do pobre para o rico. Muito obrigado pela entrevista, professor Luiz Paulo, Marcelo. Hugo Limarque para a TV PUC Rio.